Eichela nasceu em Fortaleza em 1º de setembro de 1972. É cantora, pastora, escritora e compositora. Eichela começou a cantar muito cedo, aos 5 anos de idade, e o dom de louvar a Deus chamava a atenção de todos, já no meio familiar e também na igreja onde congregava. Com apenas 15 anos, ela iniciou a sua carreira, entrando para o grupo Altos Louvores, onde participava com a sua irmã Lislane, e permaneceu cerca de 7 anos. Em 9 de dezembro de 1995, ela se casa com o pastor Odilon Santos. O casal teve 2 filhos, Mateus e Lucas. A cantora começou a se destacar no grupo Altos Louvores e, atendendo a pedidos de familiares e seguidores, ela lança em 1995 a sua carreira solo, com o disco Glorificando, pela gravadora Som e Louvores, marcando o início de uma carreira de sucesso. Em 1996, Eichela recebeu o convite para assinar com a gravadora MK Music, uma das maiores gravadoras do segmento gospel do Brasil, onde consolidou-se como uma das grandes vozes na música gospel. Em 1997, a cantora lança seu primeiro álbum pela MK, com o título Tira-me do Vale. Tira-me do vale, tira-me do vale. Já em 1999, veio o álbum Mais Doce que o Mel. O disco atingiu marcas expressivas e a cantora se tornava mais conhecida nacionalmente, já se apresentando em grandes eventos. É mais doce do que o mel. 2001. A cantora Eichela lançou o álbum Deus Proverá, e cada vez mais Eichela marcava seu nome na música gospel. Deus proverá. E em 2003 veio o álbum Na Casa de Deus. Este disco conta com um dos maiores sucessos da cantora, a canção Posso Clamar. Mestre, posso clamar, posso clamar. Eichela vivia o auge de sua carreira e em 2005 ela lançou o álbum Terremoto. A canção título do CD, E Fiel a Mim, alcançou números impressionantes, até mesmo comparados ao meio secular, se tornando o álbum mais vendido da cantora. O sucesso foi tanto que ela recebeu disco de platina duplo neste CD. Terremoto vai ser aqui. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Em 2006, marcou os 10 anos de ministério da cantora e ela lançou a coleção 10 anos ao vivo, reunindo sucessos de toda a sua carreira. Em 2007, veio o álbum Até Tocar o Céu, que também foi um grande sucesso, mantendo o estilo de adoração pentecostal raiz e uma mistura de pop e rock. Até tocar o céu, até tocar o céu. Já em 2008, a cantora lança a versão em espanhol do álbum Até Tocar o Céu. A história e a carreira na música gospel da cantora Eichela crescia cada vez mais. Em 2009, veio o álbum Nada Pode Calar um Adorador, que manteve Eichela no topo da música gospel no Brasil. As canções, em sua maioria, é de autoria da cantora. Adorar é o que sei, nada pode calar um adorador. Em paralelo à sua carreira solo, Eichela lançou também em 2008, junto com sua amiga Fernanda Brum, o álbum Amigas, que em 2009 teve o volume 2. O tempo passou. 2011
veio a marca do 11º álbum, com o título Sonhos Não Têm Fim, sendo o 10º álbum de Êxtila, produzido por Emerson Pinheiro, esposo de Fernanda Brum. Então a minha boca se encheu de riso. Em 2012, a cantora toma uma grande decisão. Ela deixa a MK Music e assina com o selo gospel Central Music. Em setembro de 2012, foi divulgada a produção e o encarte do álbum Jesus, o Brasil Te Adora, o primeiro disco da artista pela Central Gospel. Foi produzido por Emerson Pinheiro e lançado em novembro de 2012, em rede nacional, no programa Vitória em Cristo. O álbum ainda contou com as participações de Josiane, Dabi Sasser, Verônica Sasser e Pregador Lu. O que aconteceu com a cantora Êxtila? Tô sem forças. Então profetiza sobre a minha vida hoje. Porque o inimigo também tem tentado me parar. Porque o inimigo tem tentado me fazer desfalecer. Esse momento da cantora Êxtila, durante um culto em sua própria igreja, está chamando a atenção de muitas pessoas. Durante a pregação, ela compartilhou um testemunho muito forte sobre um período em que ficou um ano sem voz. Mas o que mais emocionou quem estava presente foi quando ela disse que às vezes pensa em jogar a toalha e desistir. Muitas vezes, esse desgaste se torna algo recorrente em nossas vidas. Porque nós não paramos para descansar, para nos reabastecer, para colocar de volta aquilo que o campo levou de nós. Olha que coisa. Deixa eu contar um testemunho pessoal aqui para vocês. No início do meu casamento, as crianças eram pequenininhas. Nós já estávamos vivendo um tempo muito agradável, eu e o Odilon, vivendo a nossa lua de mel, porque o início do nosso casamento foi bem conturbado. E eu já estava com a agenda lotada, viajando o Brasil todo e até para fora do Brasil. O Odilon já trabalhava na casa do Senhor, acho que ele já era pastor nessa época, já tinha sido consagrado. A minha vida profissional estava abençoada, a nossa vida ministerial. Já havíamos comprado ali uma casa própria. Estava tudo indo bem, indo de vento em popa. Nós estávamos prosperando debaixo da boa e poderosa mão do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque a vida não é só de angústia, tristeza e tempestade. Também tem momentos bons. Só que a verdade é que eu não soube administrar muito bem esse tempo dentro de mim mesma. E eu fiquei muito desgastada. Eu tive o primeiro filho, 3 meses depois eu estava grávida do segundo. Lá em casa o irmão trabalha. 3 meses depois que ele nasceu, tá, gente? Pelo amor de Deus, calma. Então, com 1 ano, eu já estava com 2 bebês. Eles nasceram no mesmo mês. Julho, um em 98 e outro em 99. E a nossa vida foi seguindo. E eu viajando, cada vez que eu viajava, era um desgaste emocional para mim. Porque eu tinha que deixar as crianças. A gente tinha toda uma rede de apoio, meus pais também iam lá para casa, tinha uma pessoa para ajudar que dormia, que ficava direto comigo, mas emocionalmente eu ficava muito desgastada com essa situação. E aí juntava o cansaço físico, o cansaço emocional e o cansaço espiritual, porque isso aqui não é só uma profissão, uma carreira, isso aqui é uma missão, e você lida com vidas. Você lida com almas, com pessoas. Cada vez que eu me trancava no quarto para escrever uma canção, Deus depositava em mim a confiança dele, porque aquelas canções, elas iam atingir pessoas, elas iam mudar histórias. São mensagens cantadas. Então, eu tenho 30 anos de ministério, eu estou aqui dando conselhos até para você que está começando. Que bom que a gente tem só crente aqui nessa manhã, porque essa mensagem,
É para você refletir. Talvez você não tenha muita vontade de ficar dando glória a Deus e aleluia, mas eu quero que você absorva cada palavra do que eu estou dividindo aqui com você nessa manhã, e você que está em casa também, porque eu estou colocando aqui algumas partes da minha história também, para que você aprenda o que fazer e o que não fazer. E eu cheguei no meu limite. E sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a desmaiar onde eu estava. O Odilon, de vez em quando, ainda viajava comigo naquele tempo. E dentro do avião, eu apagava. Ficava exausta. E eu acho que era a minha válvula de escape. Teve um dia que a gente estava voltando de Portugal. Eu acordei com o Odilon batendo no meu rosto, orando, repando dentro do avião. Era em Portugal, amor? Estados Unidos, e ele não falava inglês, aí foi uma lenha. E era uma empresa aérea americana. E ele querendo pedir socorro, help, help. E eu desmaiada. Isso aconteceu várias vezes, lá em casa, dentro de casa. E é claro, a minha gravadora, preocupada comigo, pegou eu e o Odilon um belo dia, falou, vocês vão ter que se consultar. Odilon, você vai levar Êxodo nesse neurologista aqui, que ele é o mais famoso, o mais poderoso do Brasil, e vamos lá junto. E o Odilon já tinha me levado em vários médicos, tinha feito check-up, tinha feito exames, não tinha ido no neurologista. Esse foi o último médico especialista que nós consultamos. E quando chegou lá, um senhor de mais de 70 anos, ele fez todos os exames, me passou uma bateria de exames, eu fiz os exames, todos, e voltei na consulta com o Odilon. E quando cheguei lá, ele fez também os exames de reflexo, ele conversou muito comigo, e ele veio com um diagnóstico. Ele trancado, gritando aqui. Mas antes de me dar o diagnóstico, ele perguntou, Êxola, me diz uma coisa, querida, você é cantora? Ele não era evangélico. Eu falei, sou. Você é cantora gospel? Eu falei, sim. Aí ele, pois é. Então, pelo que eu entendo, você não é uma cantora, assim, e citou o nome de uma cantora famosa, como a fulana de tal, que vai lá no carnaval, canta, dança, rebola e pronto. Você entrega algo de si mesma. Porque uma cantora gospel, ela não apenas entretém, ela se doa. Não é verdade? Olha só, Deus usando a boca do homem que não era nem crente. Aí eu falei, é verdade. Ele disse, e quando você acaba de fazer o seu trabalho, quem é que repõe tudo isso em você, que você entrega? Eu falei, Deus? Ele, Deus. Mas você para Deus repor? Ele falou aquilo e eu pensei, defina parar, né? Ele disse, parar, querida, é pisar no freio até o 0. Você não pode pisar no freio até o 50. Porque senão você vai acelerar de novo, vai de novo até o 200. Você está indo a 200 por hora, 300 por hora. Calma, descansa, pisa no freio. Para receber de volta aquilo que Deus te mandou entregar. Sabe por quê? Porque se você morrer, e é isso que vai acontecer, porque um dia você vai e não volta. Você não tem nada. Todos os seus exames estão normais. O que você tem é exaustão. Você está exausta. Você está desfalecendo. E um dia pode ser que você não volte. E se você não voltar, sabe o que vai acontecer? Sua gravadora vai botar outra no seu lugar. A sua igreja vai chorar, mas outra vai entrar no seu lugar. Seus filhos vão ter uma madrasta e seu marido vai ter outra mulher. Quando ele falou isso, meus irmãos, pensa numa decisão que eu tomei de mudar de vida. Tudo menos isso. E eu saí dali decidida a ter uma nova
direção, um novo comportamento. Perguntem se eu obedeci o médico. Perguntem? Não obedeci o médico. E sabe o que aconteceu? A minha voz foi embora. Eu fiquei tão exausta, tão desgastada, que eu tive que operar as cordas vocais. E eu fui obrigada a ficar parada em casa durante 1 ano inteiro. Porque a minha cirurgia não deu certo. E o que era para ser uma solução rápida, foi uma solução demorada. Eu queria resolver rápido. Porque comigo tudo é muito prático, muito rápido. E Deus estava trabalhando no meu coração a longo prazo. E no ano de 2009, no auge da minha carreira, tinha acabado de gravar um DVD para 300 mil pessoas em Fortaleza, com a participação de vários amigos. Foi um momento marcante na minha vida. Deus parou tudo soberano na nossa vida. E eu parei para ser tratada por Deus. Naquele período de 1 ano em casa, muito triste, muito chateada, fazendo birra com Deus, perguntando por que a Beyoncé tinha voz para cantar e eu não tinha. Eu fui para dentro da minha casa, dentro do meu quarto, e ali dentro do meu quarto o Espírito Santo falou comigo. Quem disse que eu preciso do seu trabalho, da sua voz, do seu ativismo para ser adorado? Se a sua voz não voltar, você vai parar de me adorar? Será que você é capaz de me adorar apesar do que você não tem, apesar do que te falta, apesar do que eu não estou te dando? Foi o primeiro grande desafio que eu enfrentei na minha história com Deus. E eu não tinha noção do que eu perderia no futuro. Não por castigo, mas pela vontade soberana de Deus, porque Deus é soberano, meus amados. Deus está no controle, não é Deus quem se adequa aos nossos planos, não é Deus quem se adequa à nossa carreira, à nossa maneira de ser, ao nosso ministério, é nós que nos adequamos ao propósito dele. Entenda isso! E ali naquele momento eu entreguei para Deus a minha vida, o meu ministério, o meu Senhor. Se eu não tiver voz para te adorar, vou te adorar com minhas mãos, vou aprender libras, eu vou fazer gestos, mas eu nunca vou parar de te adorar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. E assim tem sido. Toda a minha vida eu não desisti de adorar. Foi nesse período que eu escrevi Nada Pode Calar um Adorador e muitas outras canções que vocês cantam até hoje. Esse é o momento mais forte do vídeo, você não pode perder. É a hora que ela rasga o coração e pede pro marido dela orar por ela e profetizar para a vida dela. É um grito de socorro, não é verdade? Você já se sentiu assim? Conta aqui pra mim. Eu confesso que às vezes a minha batalha me desgasta. Que muitas vezes a vontade que eu tenho é de jogar a toalha. Mas eu não vou desistir das pessoas assim como Deus não desiste de mim. Porque o inimigo também tem tentado me parar. Porque o inimigo tem tentado me fazer desfalecer. Mas eu estou aqui para declarar que eu nunca vou trocar o que é momentâneo por aquilo que é eterno. Abraça aí. Se não tem ninguém da sua família, abraça uma amiga. Abraça um amigo. Fala, hoje eu vou ser a sua família. Se brigou com o marido, pede perdão agora. Se brigou com a mulher, pede perdão. Se maltratou os filhos, pede perdão agora. Essa é uma manhã de reconciliação. Essa é uma manhã de conserto. Oh, Deus está te chamando para um tempo novo. Tudo novo, tudo novo. Eu vou fazer o que eu sempre faço lá em casa, Odilon. Quando eu estou sem forças, o que é que eu faço com você? Eu digo, profetiza sobre a minha vida, não é? Então profetiza sobre a minha vida hoje. E você vai fazer isso aí também. Deus, que manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Eu quero declarar nessa manhã, Senhor, que o Senhor tem preparado um novo tempo. Um tempo de crescimento.
um tempo de crescimento espiritual, emocional, um tempo de provisão, de portas abertas. Deus, eu declaro sobre a vida da minha esposa, em nome de Jesus, que ela não vai parar, que a voz profética que ela carrega vai ecoar durante muitos e muitos anos, que o Senhor venha usá-la com autoridade, com poder, com glória. Nós declaramos a bênção sobre a nossa casa, sobre nossa família. Que palavra abençoada. Quantos querem agradecer a Deus pela vida da pastora Isla?